Hoje à noite eu queria usar um texto da Palavra de Deus, de Apocalipse 10, um texto que aparentemente é difícil de interpretação, mas eu queria nessa noite, na ação e na unção do Espírito Santo, traduzir isso de maneira mais clara e simples, porque o objetivo do Apocalipse não é complicar, mas revelar as palavras do Senhor. A comemoração do Dia da Bíblia já vem remontando séculos no mundo, e no Brasil, a partir de 1948, a Sociedade Bíblica do Brasil, uma sociedade que imprime as Bíblias, né? Talvez a sua Bíblia seja da Sociedade Bíblica, a minha é, né? Ela, então, começa a comemorar o Dia da Bíblia, exatamente para enfatizar a leitura e a aplicação da Bíblia nas igrejas. E é comemorado no segundo domingo de dezembro, exatamente para dar essa liga, esse link com o processo, né, das igrejas comemorando o Natal. A ideia é que Jesus é esse verbo encarnado, é a palavra de Deus para nós. Queria que você abrisse a sua Bíblia, eu quero ler com você. São apenas 11 versículos, mas que você possa prestar atenção nessa leitura. Apocalipse 10 diz o seguinte: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs em pé o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou forte voz, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo, os 7 trovões falaram, e eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo, que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinha do céu e estava de novo falando comigo e dizendo: vá, pegue o livro que acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho, e então ele me falou: pegue o livro e devore-o. Talvez na sua Bíblia esteja coma-o. Devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel, quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. E então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Senhor, a tua palavra está posta diante de nós, e nós precisamos do teu Espírito para decodificá-la, para que ela chegue ao nosso coração e faça a transformação que o Senhor deseja que ela faça. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que nós temos a tendência de querer explicar são os detalhes dessa visão. E visão, ela não é uma ideia de ser detalhada, ela tem princípios fundamentais. A primeira pergunta talvez é: quem é o anjo forte? E talvez seja essa uma preocupação de muita gente, mas essa não é a coisa central de Apocalipse 10. Esse anjo pode ser tantas interpretações. Pode ser Jesus, mas também pode ser um mensageiro especial dele, que compartilha a sua glória e a sua missão. Ele tem um pé na terra e um pé sobre o mar. Está enfatizando aqui esse domínio desse anjo, ou de quem está mandando esse anjo, sobre todo o mundo. E a importância, então, de que ele está tendo um domínio sobre toda a terra. Os comentaristas pegam essa cena e dizem que isso tudo está mostrando a soberania de Deus.
Deus tem o seu domínio sobre toda a terra e Ele domina, inclusive, os seres celestiais para que eles tenham essa autoridade e poder. A representação de que há um controle, tanto no que está na terra, quanto no que está no mar. E este, então, é um anjo poderoso que tem na sua mão direita um livro. E esse livro está aberto. E quando ele, então, vai dizer alguma coisa, como vozes de trovão, que se refere não a um número específico de trovões, mas sim a um número específico de juízos. A ideia de que ele está decretando juízos sobre a terra. Como nós podemos aprender no Apocalipse, que tem uma série de selos que são abertos, e esses selos revelam juízos parciais de Deus. Esses selos param, no sétimo selo se abre 7 trombetas, e a ideia de que essas trombetas são também uma maneira de proclamar juízo de Deus, talvez numa intensidade maior. Essas 7 são paradas ali, a sexta para ter esse intervalo, e acontece exatamente o que está acontecendo em Apocalipse 10, para depois lá para o Apocalipse na frente aparecer as 7 taças, que são o derramamento da ira de Deus. Parece que esses trovões dão uma ideia de juízo, dizendo Deus está falando com a terra e os seus habitantes, dizendo para eles que o tempo está acabando. Mas é interessante que ele vai escrever, e João começa a querer escrever, e ele diz, não escreve. Não escreve porque isso ainda vai ser um mistério. E é tão interessante, porque quando a gente pensa em mistério, pensa que Deus está falando alguma coisa, mas é mistério, já vai exatamente para o Apocalipse, porque o Apocalipse é uma coisa que tem muitos mistérios. Parece que Deus vai revelando a sua história ao seu povo, à humanidade, de doses homeopáticas. Ele não revela tudo. E é por isso que a gente fica encantado e, às vezes, entristecido. Porque, como curiosos que somos, a gente quer saber tudo, inclusive o final da história. Agora, que coisa sem graça, você pegar um filme e colocar no final. Né? A ideia é que eu e você estamos na história da humanidade, e essa história tem os seus desdobramentos. Então, este anjo vai dizer, olha, não, ainda não. Mas ele fala, você vai pegar agora esse livro, alguém diz para ele que ele vai pegar esse livro da mão, o João vai pegar esse livro da mão desse anjo. E aqui é a coisa mais importante desse Apocalipse 10. Não é quem é o anjo e o que ele está fazendo, mas o que ele tem na mão. E o que ele tem na mão que representa. Primeira coisa é que o que ele tem na mão é um livrinho, que pode ser confundido com o livrinho de Apocalipse 5, mas ele tem algumas características, e é por isso que a maioria dos comentaristas fecham questão que este livrinho é a revelação do plano de Deus para a humanidade, para os crentes e os não crentes. E é por isso que a convenção é que este livrinho representa a palavra de Deus. E se eu pudesse ser mais específico, esse livrinho representa a Bíblia. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, vai contar a história da humanidade, como ela começa e como ela termina. Essa é a dinâmica da palavra de Deus. Por isso, se você não conhece a palavra de Deus, você não leu a palavra de Deus, você precisa conhecer a Bíblia, porque conhecendo a Bíblia, você vai conhecer a sua história. Conhecendo a Bíblia, você vai conhecer a origem de tudo. E você vai começar a entender que tudo tem um significado e uma conexão. E você vai entender que desde Gênesis ao Apocalipse houve um processo de revelação de Jesus Cristo como Senhor da história. Essa é a Bíblia. Então, o dia de hoje, que é comemorado o dia da Bíblia, e eu peguei esse texto de Apocalipse 10, como nós estamos lendo o Apocalipse, para te dar mais uma ênfase do seu retorno ao prazer da leitura e do estudo dessa palavra. Porque o que o anjo disse para o João é exatamente o que Deus diz para nós todo o tempo a respeito da palavra de Deus. A primeira coisa que ele vai dizer é que o livro aberto ali mostra que Deus não esconde mais as suas intenções. Que o mistério que estava escondido por séculos, como Efésios diz, agora está revelado em Cristo. Então, ele deseja, a partir daquele momento, que a palavra seja compreendida,
o que está escrito no livrinho seja internalizado e colocado como compartilhamento para toda a humanidade. Então ele pede para que o João coma esse livro, ele devore esse livro. Então, instruído por isso, no versículo 8, ele então pega o livro da mão do anjo e devora esse livro. Comer o livro aqui, então, significa internalizar a mensagem divina, permitindo que ela faça as transformações de quem nós somos ou devemos ser. Isso envolve não apenas o ler ou ouvir a Bíblia, mas meditar e assimilar profundamente o que a palavra de Deus diz a você. É um paralelo aqui, e de Ezequiel 3, versículo 1 a 3. O profeta é chamado lá no Velho Testamento a comer o rolo, simbolizando que ele estava se preparando para transmitir essa mensagem de Deus. Da mesma forma, o João aqui é preparado para proclamar o conteúdo desse livrinho. Então aqui, a primeira lição é que comer o livrinho, ou comer a palavra, tornar a palavra de Deus parte central da minha vida e da sua vida, permitindo que ela transforme a sua vida antes de você compartilhá-la para alguém. A Bíblia precisa fazer sentido na sua vida. A Bíblia precisa fazer mudança na sua vida e na minha vida. Aliás, você e eu devemos tomar decisões centradas na palavra de Deus. A nossa vida não deve ser achismos e nem ações do que a gente é contaminado pelo que as pessoas dizem, pelo que a sociedade nos diz, mas sim pelo que a palavra de Deus diz. Que coisa boa seria, todas as vezes, você poder dizer sobre qualquer circunstância, as pessoas dizendo, o que você acha? Você disser, eu não acho. A Bíblia diz. Essa direção é a ideia de comer o livro, é internalizá-lo e colocá-lo como o que vai alimentar você para a sua jornada diária. Mas olha só que coisa interessante. Não era apenas isso, mas este livrinho, na boca do profeta, ou do apóstolo João, no versículo 10, diz que era doce e muito gostoso. Mas quando chegava no estômago dele, se tornava amargo. Essa doçura na boca mostra que a palavra de Deus, ou o evangelho pregado, ou a ação de Deus, a palavra de Deus na minha vida, seja através do que eu leio nas Escrituras, ou o evangelho que mostra a boa nova de Jesus, ela é doce porque ela revela a verdade, graça, revela as promessas de Deus. Você lembra quando você abria a caixinha de promessa? Quem conhece caixinha de promessa? Levanta a mão. Aquilo era doce, né? Como é bom ler as caixinhas de promessa, porque não tem nenhuma caixinha de promessa que vem com bordoada. Toda caixinha de promessa vem com doçura, né? Então, essa ideia de que o evangelho conforta, a palavra de Deus conforta. Quantas vezes você, em angústia na madrugada, pediu ao Senhor uma palavra, abriu a Bíblia, e Deus falou com você, palavras suaves, meigas, abençoadoras. Essa ideia da doçura, a palavra de Deus tem essa característica. Olha o que diz Salmo 119, 103, e o Salmo 119, ele, em todos os seus versículos, estão trabalhando a ideia do amor do salmista pela palavra de Deus. E ele vai dizer, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Alguns dizem que, na tradição judaica, os pais faziam pequenos pãezinhos com o formato das letras do alfabeto hebraico e mergulhavam no mel e davam para a criança, para que ela começasse a entender que a palavra do Senhor é doce. Essa ideia, então, aqui é passado, olha, você precisa comer essa palavra, porque essa palavra é doce. Ela não só alimenta, mas ela é doce. Ela traz vitória, ela traz salvação, ela traz a boa nova. A palavra evangelho, no grego, quer dizer boa nova. Ele traz uma esperança, é uma palavra que vai trazer brilho ao teu olhar. Então, alimente-se dela.
Mas é interessante também que essa palavra não traz só doçura à boca, mas traz um amargor ao estômago. Porque ela também carrega o peso de incluir que aqueles que desdenharem do que está nessa palavra, daqueles que não reconhecerem que a palavra revela Jesus, desde o Gênesis ao Apocalipse, não experimentarão dessa alegria e dessa paz que só pode ter aquele que reconhece em Cristo, na palavra, a sua necessidade de salvação. Portanto, então, esse dor no estômago do profeta e também a dor no estômago aqui do apóstolo, é exatamente porque essa palavra ela é pesada. Ela conforta, mas ela confronta. E o objetivo da palavra é confrontar o pecado, seja o meu pecado ou o pecado dos outros. Então, quando ele sente o peso dessa condenação que a palavra mostra aos ímpios, ele sente essa dor, esse estômago embrulhado. Por quê? Porque ela é boa nova, mas ela também é juízo. Essa palavra revela as verdades difíceis, que pode trazer tristeza e oposição a quem rejeita o centro dessa palavra, que é Jesus. E é por isso que você pode perceber no Velho Testamento os profetas. Os profetas tinham essa crise, porque eles comiam a palavra, mas quando eles iam transmitir, eles tinham que dizer, assim diz o Senhor. E assim diz o Senhor, nunca foi dito para dizer, assim diz o Senhor, você é menina dos olhos de Deus, nunca. Nunca para dizer, Acabe, você é o tchucu-tchucu do Papai do Céu. Não. Assim diz o Senhor, sempre vinha com a palavra pesada, você está em pecado. Você precisa de mudança. Agora é tão interessante que eu acredito que quando o João engoliu esse livrinho, ele deve ter sentido o peso da palavra de Deus para transmiti-la, mas ele sentiu o peso da palavra de Deus pelos seus próprios pecados. E talvez seja uma das coisas mais importantes quando você estiver lendo a palavra. Ela precisa também falar com você e com as coisas que precisam ser mudadas em você. A sua Bíblia aberta lá na sala não vai fazer nenhuma mudança. Mas a Bíblia dentro de você vai transformar você para ser parecido com Jesus. Esse é o poder que a palavra tem, mas ela precisa ser internalizada. E ela precisa ser com que você tenha hombridade de assumir que você é um pecador. E deixar a palavra falar com você e te admoestar, quebrar o seu orgulho. Então ele começa a fazer efeito em você, começa a trabalhar em você. Então, como cristãos, nós devemos experimentar a alegria da salvação que a palavra nos mostra, mas também o enfrentamento daquelas atitudes de pecado que está nos afastando do Senhor. A palavra deve nos ensinar isso. Mas também o peso da responsabilidade de anunciar essa palavra às pessoas, mesmo com as mensagens difíceis delas. E é por isso que a última coisa que acontece com o apóstolo, ele recebe então uma palavra dizendo que ele, depois de comer, internalizar, experimentar essa dor nele, ele tem que anunciar essa palavra. O versículo 11 vai dizer isso. É necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Depois dessa instrução, ele recebe então, novamente, a instrução depois de comer o livro, ele recebe essa instrução. E aqui mostra que a palavra de Deus, ela é a mensagem universal. Por isso ele se refere a povos, nações, línguas e reis. É uma abrangência global do Evangelho.
O evangelho não é só para o rico, o evangelho não é só para o pobre, o evangelho não é só para o brasileiro, o evangelho não é só para o grego, o evangelho não é só para o romano, o evangelho não é só para o italiano, o evangelho é para toda criatura, em todo lugar, em todo povo, e isso traz uma responsabilidade a este apóstolo que estava ali na ilha de Patmos, dizendo: é necessário que esse evangelho, ou isso seja profetizado a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É necessário falar de uma responsabilidade profética, de profetizar, proclamar a mensagem do livro, mesmo sabendo que ela vai ser rejeitada ou pode ser rejeitada. Essa responsabilidade não era só do apóstolo, mas é minha e sua. Nós, como cristãos, crentes em Cristo Jesus, somos chamados a ser as testemunhas fiéis. Mateus 28 vai dizer isso, que nós vamos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar tudo o que Jesus ordenou a nós. E tudo que Jesus ordenou a nós está escrito aqui, na palavra. Portanto, a proclamação da palavra exige coragem e fidelidade nossa. Nós precisamos estar dispostos a compartilhar a verdade de Deus, independente das circunstâncias ou do custo disso. Eu e você, quando reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, Jesus nos enviou para sermos discípulos e fazermos discípulos. E o envio, a palavra enviado, é a ideia do apóstolo, que tem uma mensagem e que se torna profeta, porque tem que entregar essa mensagem. Portanto, o cristão, ele é discípulo, apóstolo, profeta para as nações, que recebe a mensagem doce como mel, assimila a mensagem e se ajusta à mensagem amarga como fel, mas transmite a mensagem, seja ela doce ou amarga. Há uma urgência. É por isso que o capítulo começa dizendo da voz do céu, o anjo que brada, as 7 trovões, o mistério de Deus, que é Cristo e a esperança das nações. Mas no versículo 6 ele vai dizer: não haverá mais demora, não haverá mais demora para essas coisas acontecerem. E por isso há uma necessidade, minha e sua, de internalizar essa palavra. Qual é o valor que você dá à palavra de Deus? Qual é o tempo que você tira para mastigar, degustar? E você sabe que a palavra meditar tem a ver com ruminar. Qual é o tempo que você rumina a palavra e se alimenta dela? Quando isso começa a acontecer, há um processo da Bíblia sendo aplicada dentro de você. Então vai haver um processo de transformação. E essa transformação vai ser tão gritante dentro de você, que você não vai conseguir mais ficar com a palavra dentro de você. Você vai desejar proclamá-la. Se você está ouvindo isso e não faz sentido, não faz sentido porque você não internalizou a palavra. Você precisa se alimentar dela. Você precisa tirar um tempo e dizer: há uma prioridade na minha vida. E as lutas vão ser constantes. Você vai abrir e olhar e vão ser um monte de letras que não fazem sentido nenhum com você, para você. Mas se você dobrar o seu joelho e dizer: Senhor Jesus, eu quero comer, porque eu preciso me alimentar do Senhor e não das coisas. Para terminar, eu quero contar a experiência que eu tive com a palavra de Deus. Aos 19 anos, eu estava vivendo o auge da minha vida, do meu jeito, buscando as coisas que eu queria buscar. Até que um dia Deus me levou a um retiro. E eu cheguei lá e ouvi a voz de Deus dizendo: você não é quem você pensa que é. E naquela entrega que eu fiz, naquele retiro, o Senhor trabalhou no meu coração. E uma das coisas imediatamente que Ele trabalhou no meu coração é o amor pela palavra. Eu me lembro que em 3 meses eu li o Novo Testamento, eu comia a palavra.
porque houve no meu coração um interesse por conhecer o que o Senhor tinha para mim e através de mim. E foi ali que o Senhor começou a encher o meu coração de desejo não só de conhecer a palavra, de amar a palavra, de me alimentar dela, de ser transformado por ela, mas poder pregar a palavra para outras pessoas. É isso que o Senhor quer de nós. Não quer que você tenha uma Bíblia em casa. Não. Bíblia em casa não ameaça ninguém. Bíblia em casa não muda ninguém. Bíblia em casa não tira o diabo do seu lugar. Agora, quando você começa a viver a palavra de Deus, as coisas começam a movimentar em torno do reino espiritual. E Deus começa a usar a sua vida para a glória dele. Ele começa a mudar o seu foco. Se o foco é egocêntrico, ele vai mudar. Ele vai fazer um foco teocêntrico. Porque a Bíblia não fala sobre você. A Bíblia fala de você no seu relacionamento com o seu Deus. Vai mudar completamente a sua cosmovisão de gerenciamento da sua empresa. Vai mudar a cosmovisão do seu relacionamento com o seu amigo, com a sua amiga. Vai mudar o relacionamento que você trata as pessoas. A maneira como você conversa com as pessoas, porque a palavra de Deus vai dizer, não é assim. A maneira como você tenta colocar as suas posições, não vai ser assim. Porque a palavra vai começar a fazer transformações. Vai ser amargo. Mas como diziam os antigos, remédio amargo é que cura. Mas ele depois vai te trazer a doçura de poder pregar o evangelho a outras pessoas e vê-las se alimentando desse doce, desse prazer de conhecer a verdade do evangelho de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Hoje o nosso desafio é: qual é o lugar da palavra de Deus na sua vida? É apenas um livro? É apenas palavras a respeito de uma história de Jesus? Ou é o que rege você? Como batistas, nós temos a expressão que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós podemos ler outros livros, nós podemos nos nortear em algumas ações, mas a palavra de Deus tem a resposta final sempre. Senhor Jesus, nessa noite que comemoramos o dia da Bíblia, nós não somos bibliólatras, nós não adoramos a Bíblia, nós adoramos o Senhor da palavra, nós adoramos aquele que é revelado através das Escrituras, o Senhor Jesus. Nessa noite, Pai, eu oro pelos meus irmãos e minhas irmãs, que eles tomem um compromisso de comerem a palavra e permitirem que a palavra entre e faça as transformações, que mude personalidades, caráter, intenções, posturas equivocadas, atitudes que não glorificam o teu nome. Que a palavra internalizada nos faça ser mais parecidos com o Senhor Jesus. E que ela encha o nosso coração de tanta alegria, mas também de tanta responsabilidade, que entendamos que há reinos, nações que precisam ser profetizadas. E que nós possamos ser esses profetas que comem, experimentam, internalizam, sofrem as mudanças dessa palavra e externam em proclamação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É isso que nós oramos, que o Senhor faça através do teu Espírito na vida da tua igreja, orando assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém.